Olá, tudo bem? Eu sou a Natália Petri, sou nutricionista, especialista em comportamento alimentar e eu te ajudo a viver em paz com a comida, não precisar mais depender de dieta. E hoje eu tô aqui para falar para você sobre saúde mental e por que e como ela pode estar influenciando a sua alimentação. Pois é, a ciência ela tem estudado muito sobre essa relação entre alimentação e saúde mental. Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso. Hoje nós já sabemos várias coisas sobre como a alimentação pode influenciar na maneira que você se sente, ou mesmo na sua saúde mental. Então, por exemplo, algumas deficiências nutricionais, como por exemplo a deficiência de vitamina B12, podem levar a sintomas de depressão, né? Você se sentir mais melancólico. Deficiência de ferro também, né? Por meio da anemia, você pode se sentir mais deprimido, mais cansado, mais triste. A falta de vitamina D também pode interferir. Além disso, nós também temos alguns alimentos que indiretamente influenciam na produção de serotonina, de dopamina, que são ali os neurotransmissores da felicidade, né, da alegria, ou a dopamina no caso da animação. Então nós temos alimentos como, por exemplo, a banana, que é rica em triptofano e que pode levar indiretamente à produção de serotonina, o próprio chocolate, né, também é rico em triptofano, pode levar indiretamente à produção de serotonina, a gordura também leva à produção de dopamina. Então a gente tem sabido que a alimentação ela interfere de algumas maneiras na nossa saúde mental. Né? Uma alimentação equilibrada, que contém um pouco de tudo, ela pode favorecer a sua saúde mental. Mas não se fala tanto sobre o inverso, né? A saúde mental ela também pode estar interferindo na sua alimentação. A maneira como você se sente, né, a sua saúde mental, ela pode influenciar na maneira como você come. Então, às vezes, dependendo de como você está se sentindo, você pode se alimentar de uma maneira diferente. Alguns casos, eles já são bem falados, né? Por exemplo, muitas vezes, pessoas deprimidas podem perder o apetite e isso interferir na maneira como você come, então fazendo com que você coma menos. Em alguns casos, isso pode aumentar o apetite, né? Algumas pessoas acabam comendo mais. Mas eu quero falar de um outro ponto hoje, que eu acho que é um ponto que muitas e muitas das minhas pacientes, na época que eu atendi em consultório, e também das minhas alunas, hoje elas se identificam, que é a existência de um termo que está cada vez mais na boca aí de todo mundo, que é o comer emocional. Então, é a saúde mental impactando na forma como eu me alimento, ou impactando o meu comportamento alimentar. Então, por exemplo, né, eu começar a usar a comida para lidar com as minhas emoções, né? Então, às vezes eu tô muito ansiosa e eu como para tentar me acalmar, ou às vezes eu tô triste e eu como para tentar me fazer feliz. Às vezes eu tô entediada e eu como para ter algo para fazer. Então, eu começar a usar a comida para lidar com as minhas emoções. Então, a nossa saúde mental, ela tem bastante relação com a nossa alimentação, né? Então, às vezes, a maneira como eu me sinto, então, se hoje eu tô num dia feliz, eu como de uma forma, se eu tô num dia triste, eu como de outra forma, né? Se eu tô mais ansiosa, eu como de uma forma. Então, vamos falar sobre isso, como entender essa questão do comer emocional. Como eu falei, muitas vezes, dependendo da maneira como eu me sinto, eu posso ter alteração de apetite, né? Então, às vezes eu tô mais triste, eu perco a fome, porque, né, a própria configuração ali bioquímica da tristeza interfere no meu apetite. Então, às vezes, isso é biológico. Mas, na grandíssima maioria dos casos, eu tô falando mesmo de questões comportamentais e não de questões biológicas, né? Então, às vezes, a pessoa ela nem tem nenhuma alteração no apetite, então ela nem tem mais fome ou menos fome. Ela simplesmente come para anestesiar, mesmo sem fome, né? Quem aí come só quando tá com fome? A maioria das pessoas hoje, elas não seguiam tanto pela fome, embora isso seja o mais saudável. A maioria das pessoas hoje seguia por outras questões que modulam a sua alimentação. Inclusive, isso é algo que eu trabalho bastante no meu programa. A gente aprender a se reconectar com esse sinal da fome. Mas quando a gente fala de comer emocional, a gente não tá falando geralmente de fome. A gente não tá falando que a pessoa tem um apetite maior. Geralmente ela usa esse alimento, mesmo sem fome, para lidar com essas emoções.
Mas calma aí, Natália, vamos falar sobre isso. Como que esse comer emocional se manifesta? Geralmente, acho que o maior problema do comer emocional é que geralmente ele é inconsciente. Geralmente a pessoa não tem a noção que ela tá fazendo isso. Geralmente é assim, e veja se isso acontece com você. As pessoas chegam pra mim e falam assim: ai, Natália, assim, eu tenho uma vontade, assim, de comer um brigadeiro, sabe? Eu tenho uma vontade de comer um chocolate, eu não consigo, eu preciso comprar e comer. Então, geralmente, as pessoas chegam falando assim, essa vontade, né? Como se fosse, assim, uma gula. Ai, meu problema é que eu gosto muito de comer brigadeiro, meu problema é que eu sou gulosa. Então, geralmente, as pessoas não têm nem consciência de que existe uma emoção por trás, né? Que existe um comer emocional disfuncional acontecendo ali. Geralmente elas chegam e falam assim: ah, eu tô com essa vontade, né? Eu preciso comer um chocolate. Quando muitas vezes, na verdade, é um comer emocional. Então, como que a gente identifica, primeiro de tudo aí, primeiro ponto do vídeo, como que a gente identifica se o comer é emocional ou físico? Então, o primeiro deles é que a fome física, ela geralmente é mais gradual. Então, ninguém passa, ou deveria pelo menos, né, passar do zero fome para estou morrendo de fome. É uma fome gradual, a gente vai sentindo aquela fominha, aquela fome vai aumentando e vai ficando cada vez maior até realmente me incomodar muito. E a fome emocional, ela é mais repentina, é realmente esse de repente, né? Eu tô aqui trabalhando e, ai, de repente, assim, uma vontade de comer aquela coisa. Então, ela é mais repentina. Um outro ponto é que a fome física, ela geralmente é mais inespecífica. Então, geralmente, se eu tô com fome, eu posso comer uma grande quantidade de coisas, né? Às vezes eu até queria comer um macarrão, mas assim, se tem um arroz com feijão, é isso que eu vou comer, porque eu tô com fome. Já a fome emocional, não. A fome emocional é bem específica, né? Eu preciso comer aquele alimento específico. Às vezes, inclusive, ele tem até a marca, né? Eu preciso comprar aquela marca de chocolate, eu preciso tomar aquele chocolate quente naquele lugar. Então, é uma coisa muito mais específica. Além do mais, se a gente for olhar para a forma que a gente se sente fisicamente, a gente consegue perceber também no corpo. A fome física, ela é mais aqui, ó, na barriga. Então, se eu falar para você assim, ai, eu tô com uma fome, geralmente eu vou botar a mão na barriga. Observa se você faz isso. É muito comum. Né? Você fala, nossa, tô com uma fome. Onde é que a gente vai almoçar? Não tô aguentando de fome. É a mão na barriga, porque a gente tá sentindo aqui. É o chamado no estômago, né? O estômago vazio, o estômago pedindo por comida. A fome emocional muitas vezes é aqui. Vocês viram que eu fiz várias vezes isso? Ai, tô com uma vontade de comer um brigadeiro, tô com uma vontade de comer um docinho, vontade de tomar aquele chocolate. É aqui. Então, ela se manifesta mais aqui, né? Onde estão mais essa questão das emoções. Figuradamente, a gente pode falar que é mais aqui. E um último ponto da diferença entre as duas é que a fome emocional, a fome física, geralmente você come até a saciedade. Então, você tava lá com muita fome, né? Mão aqui na barriga, você foi num restaurante lá, foi almoçar em algum lugar e comeu até se sentir saciado, ou às vezes um pouco mais, dependendo de cada pessoa, né? A fome emocional não, ela não é coordenada pela fome, pela saciedade. Ela é essa demanda emocional. Então, o que vai acontecer é que você vai, muitas vezes, comer até aqui. Né? Então, muitas vezes você fala assim, nossa, vontade de comer um chocolate, vontade de comer um brigadeiro. E aí, quando você faz a panela de brigadeiro, você come uma quantidade muito grande. Você come, né, até realmente se preencher aqui. Né? As emoções, você tenta anestesiar aquelas emoções aqui. Então, essas são as grandes diferenças entre a fome física e a fome emocional. Próxima vez que você estiver buscando a comida, tenta observar como que essa fome está se manifestando. Né? Aqui, é na barriga, se foi de repente, se foi gradual, se é qualquer comida, né? Poderia comer uma banana ou tem que ser um chocolate. Se ela é mais específica ou inespecífica, observe então essas características. Segundo ponto. Ah, Natália, mas essa fome emocional, assim, eu vejo que isso acontece comigo, mas ela é sempre um problema? Esse é um ponto importante, porque é normal também a gente mudar um pouco a nossa maneira de se alimentar conforme o que a gente sente. Né? Então, às vezes, como eu falei, às vezes eu tô um pouco mais triste, às vezes eu tô um pouco mais feliz, e isso mudar um pouco o meu apetite. Isso é normal.
E, inclusive, também é normal a gente buscar alguns alimentos, me arruma aqui. Alguns alimentos conforto quando a gente não tá tão legal. E isso nem sempre é um problema. Quando que a fome emocional é um problema? Quando acontecem duas coisas. A fome emocional é um problema, o comer emocional é um problema, quando, primeiro, ele é inconsciente, então eu não sei que eu estou comendo por causa de uma emoção. Eu não sei, eu simplesmente sinto aquela vontade e vou comer. E o segundo ponto é que é muito frequente, né? Eu faço isso todo dia. Um comer emocional saudável, ele acontece, então, de uma maneira consciente. Então, assim, aconteceu uma situação no trabalho, eu fiquei muito triste, eu não fiquei legal e eu quero me confortar, então eu vou sair hoje para comer um hambúrguer. Né? A minha janta vai ser o hambúrguer. Isso, então, poderia ser super normal, né? Uma coisa que acontece, fiquei triste, fui lá, comi, saciei, tava com fome, foi a janta e fiquei feliz. E, assim, não resolveu meu problema, na verdade eu continuo triste, mas aliviou um pouquinho. Também não é algo que eu faço todo dia, né? Todo dia eu saio do trabalho e vou comer alguma coisa porque eu não tô legal com o trabalho. E que daí eu tô utilizando isso como muleta. Então, o comer emocional, ele é normal quando não é tão frequente, não dependo dele, eu consigo lidar com as minhas emoções e eu percebo conscientemente que ele está acontecendo. Né? Eu sei que eu estou precisando da comida, que eu vou usar a comida dessa forma e sei que não vai resolver meu problema, sei que é um alívio temporário. Agora, quando eu tô sempre comendo, né, e eu nem sei porquê, só botando ali pra dentro, ou até sei que eu estou comendo emocionalmente, mas eu faço isso todo dia, aí pode estar acontecendo um problema. E o maior problema não é que você está comendo em excesso, né? Eu sei que isso incomoda, mas esse não é o maior problema. O maior problema é que, na verdade, você não está lidando com as suas emoções, né? Você não está percebendo os seus estados emocionais e desenvolvendo maneiras saudáveis de lidar com ele. Então, entrando aí na nossa terceira parte do vídeo, como que a gente pode lidar, então, com esse comer emocional? Como que eu posso lidar? Eu acho que isso tá acontecendo comigo, eu acho que esse pode ser o meu problema, porque eu tô sempre buscando chocolate, eu tô sempre buscando um doce, eu tô sempre buscando um hambúrguer, eu tô sempre pedindo um delivery, eu acho que pode ter um pouco essa questão emocional. Como que eu posso trabalhar isso? Então, o primeiro passo para a gente trabalhar o comer emocional é tentar entender o caminho dele. Então, como eu falei, o comer emocional é repentino, mas não é do nada, não é assim, tô trabalhando e sem nenhuma razão eu tenho vontade de buscar um chocolate. Na verdade, existem gatilhos para o comer emocional acontecer. Pode ter sido uma situação, né? Então, como eu dei o exemplo antes, alguém no trabalho falou alguma coisa e eu fiquei mal e eu fui buscar um chocolate. Pode ser um pensamento. Então, eu pensei em alguma coisa, lembrei de alguma coisa e fiquei mal, mas às vezes eu não tô pensando isso conscientemente, né? Aquilo passou na minha cabeça e eu fiquei mal. Pode ser uma emoção, né? Então, às vezes eu tô me sentindo entediada, né? Então, eu tô aqui trabalhando e tá um saco isso, coisa chata, eu tô entediada e preciso buscar um chocolate. Ou às vezes, de repente, eu me senti sozinha, né? Tô me sentindo sozinha, ou foi uma oportunidade, né? Então, assim, agora é o momento de eu ter o meu momento com a comida, então, enfim, mães vão entender, né? Fiquei sozinha, então, enfim, posso comer e ter o meu momento e me anestesiar agora. Então, a gente precisa entender quais são os gatilhos. Geralmente, é muito difícil a gente conseguir fazer essa leitura quando o momento não tá acontecendo, né? Assim, eu até posso refletir, tentar entender, às vezes realmente eu tô insatisfeita com o trabalho, às vezes eu tô cansada, né, da maternidade, tô comendo ou tô entediada no meu dia a dia, tô comendo para ter uma alegria. Então a gente pode tentar entender o que tá acontecendo. Mas uma maneira bem assertiva de fazer isso é fazer a leitura logo após esses momentos acontecerem. Né? É difícil fazer antes, porque geralmente, como eu falei, o comer emocional é um gatilho, então é muito difícil eu conseguir refrear o impulso de comer, porque por que a gente usa o termo gatilho? É igual a arma, né? Assim, você dispara a arma, a bala saiu, né? Você apertou o gatilho, a bala saiu. É muito difícil você parar a bala.
E quando tá acontecendo uma situação de comer emocional, é a mesma coisa. Apareceu algum gatilho, um pensamento, uma situação, uma emoção, e eu senti aquilo e eu não sossego, né? Enquanto eu não for comer, enquanto eu não for buscar, eu vou comprar, eu vou pedir o delivery, eu não consigo raciocinar, né? Ativou aquele gatilho e eu preciso comer aquilo ali. Eu tô me sentindo que eu preciso comer aquilo ali. Então é difícil barrar. Você pode tentar refletir antes de comer, mas caso você não consiga, você pode sempre fazer isso depois de comer. Inclusive, eu quero até te fazer um convite. Ao invés de você pensar nesses momentos, né, como um fracasso seu, de você sentir que você não consegue fazer não consegue não comer, não consegue se controlar. Então, ao invés de você se culpar, eu quero te convidar a olhar para esses momentos como momentos de aprendizado. Né? Ok, aconteceu de novo, eu comi uma barra inteira de chocolate. Aconteceu de novo, eu comi uma pizza inteira. Aconteceu de novo, eu comi um pote inteiro de sorvete. Aconteceu de novo, eu comi uma panela inteira de brigadeiro. Respira, tenta se acolher, tenta não se julgar e tenta entender o que aconteceu. O que será que aconteceu? Será que foi alguma situação aí de comer emocional? Como que eu tava me sentindo? O que aconteceu? Faz essa leitura do seu dia, né? O que aconteceu hoje? O que eu tava pensando? Alguma situação que aconteceu agora? Eu tô preocupada com alguma coisa? Tenta aproveitar esse momento para fazer um momento mesmo de aprendizado. Porque conforme a gente vai aprendendo, de você sempre perceber que, é porque é sempre quando acontece tal coisa. É sempre quando eu me sinto uma péssima mãe. É sempre quando eu me sinto presa na minha vida. É sempre quando eu me sinto não boa no meu trabalho. É sempre quando eu me sinto entediada. Ou é sempre quando eu tô presa, né? Estagnada no trabalho. Conforme você vai fazendo essas leituras após os momentos de comer emocional, você vai aprendendo cada vez mais, né, sobre essas suas necessidades e tendo a oportunidade de desenvolver outras maneiras de lidar com isso. Então, será que eu preciso trabalhar, então, essa questão, né, do meu trabalho? Ou quando eu tô estagnada no trabalho, eu percebo que eu tô ali procrastinando, o que mais eu poderia fazer? Então, primeiro a gente precisa entender o que está acontecendo para depois desenvolver uma estratégia de lidar com aquilo. E aí eu quero falar com você sobre a estratégia 3A, que é uma estratégia que eu uso no meu curso, que eu já falei em outros vídeos aqui também, que é uma estratégia de lidar quando acontece um episódio aí de comer emocional, quando aconteceu uma compulsão, de você tentar aprender com esse momento. A estratégia 3A começa com o primeiro A, que é o acolhimento. Então, né, vamos supor que você teve uma compulsão alimentar, ou você foi lá e teve um episódio aí de comer emocional, né, comeu um monte de coisas ali. Tenta primeiro de tudo se acolher, ao invés de se julgar e se culpar, porque a culpa só faz com que a gente tente esquecer e a gente não aprende nada com aquilo, fala tipo, amanhã não vou fazer mais isso, bora, ou vou me punir de alguma forma. Não faz com que a gente aprenda. Então, vamos buscar o acolhimento. Tenta se acolher, respirar fundo e falar, ok, aconteceu. Aí a gente vai para o segundo A, que é avaliação. Vamos tentar avaliar a situação. O que estava acontecendo? Por que eu estava me sentindo assim? Ou melhor, o que eu estava sentindo? E aí vamos tentar até explorar uma gama aí de sentimentos, né? Eu brinco que no consultório as pessoas sempre falam que ou estão tristes, ou felizes, ou ansiosas. Mas não, às vezes você estava entediada, às vezes você está frustrada, às vezes você está insatisfeita, você pode estar incomodada, você pode estar se sentindo pressionada, você pode estar se sentindo culpada. Então, buscar explorar uma gama aí de sentimentos para te ajudar a olhar para isso. Né? Então, nessa avaliação, vamos tentar entender o que eu estava sentindo, tenta fazer a leitura do seu dia, né? Como que foi o dia, como que foi seu trabalho, como que foi isso na sua casa, né? Situações que aconteceram, como você está se sentindo, que fase do período menstrual você tá, né? Porque em algumas fases a gente fica bem mais sensível, inclusive pode comer um pouco mais emocionalmente. Até me conta aí se você quer que eu fale mais disso em um outro vídeo. Então, o segundo A é a avaliação. Tenta avaliar o que está acontecendo. E o último A é a ação. Então, a partir disso, a gente tem a oportunidade de agir. Então, eu entendendo,
Às vezes eu preciso de alguns episódios, né, para entender, mas eu entendendo que eu como quando eu estou cansada, a partir disso eu posso tentar pensar outras estratégias, né, para lidar com aquele cansaço, né? Será que eu poderia tentar... Eu sei que, como eu falando aqui na posição de mãe, sei que é difícil, né? Mas será que eu poderia, então, ao invés de comer, fazer algum outro ritual, né, ali de noite, né, fazer um chazinho, ou mesmo, gente, inclusive a ação pode ser escolher comer, mas pode ser escolher comer com consciência. Dizer assim, ok, eu tô comendo sempre... Eu até vou contar uma situação que aconteceu alguns tempo atrás comigo, né? Sempre que a minha filha ia dormir, que a casa, enfim, tava um silêncio e eu tava sozinha, eu ia buscar alguma coisa para eu comer, né? E eu percebi que eu tava exagerando muito da Nutella, tava comendo muita Nutella, e eu tava exagerando muito, e eu pensei, não, peraí, tem alguma coisa acontecendo, não tá gostoso, sabe? Eu tava comendo e não tava gostoso, tava sendo ruim a sensação. E aí eu fui começar a observar e pensei que, ok, é o meu momento, quando minha filha vai dormir, quando eu posso ficar sozinha, né? Eu posso ter um momento pra mim. E ok, é importante pra mim, mas que outras coisas eu posso fazer nesse momento? Posso tomar um chá, posso, né, fazer alguma outra, enfim, assistir uma série, posso inclusive comer alguma coisa, ou até a própria Nutella, mas aí de uma maneira consciente, né, entendendo que ok, eu não tô sendo refém desse momento, não, eu estou escolhendo fazer isso e aí eu posso degustar, né, eu posso curtir e não só colocar para dentro como anestesia. Então, o último passo é a ação, é buscar entender maneiras de lidar com aquele problema que não só a comida, ou até pode ser a comida, mas de uma maneira consciente. Então, recapitulando aí o vídeo, né, falando um pouco sobre como a nossa saúde mental, os nossos estados mentais, eles podem influenciar na nossa alimentação, né? Então, inclusive, aqui eu falei de episódios mais específicos de comer emocional, mas às vezes você pode estar passando aí por uma depressão, você pode estar passando por ou você tem aí um diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada e a comida é uma maneira de lidar com isso, né? Ou você tem aí um diagnóstico de... enfim, algumas questões de saúde mental, né, que você esteja vivendo e você pode estar utilizando o comer emocional como forma de lidar com ele. E o caminho não vai ser se culpar e tentar cortar a alimentação, mas tentar entender quais são essas emoções, ou mesmo que diagnóstico é esse que você tem, para então, às vezes, buscar caminhos de lidar com a alimentação, de lidar com essas emoções, de lidar com essas situações sem a comida. Então, nossa saúde mental, ela pode interferir e muito na nossa alimentação, principalmente se a gente não tem uma boa consciência das nossas emoções, que é o que acontece com a grande maioria dos brasileiros, né? A gente não tem uma boa educação emocional, então a gente não sabe como a gente está se sentindo e aprende a anestesiar com a comida, né? Sabe aquela criança pequena que chora, ganha um pirulito? É algo que a gente vai trazendo para a vida e ao invés de aprender a lidar com as minhas emoções, eu aprendo a comer as minhas emoções. Esse é um dos módulos que eu trabalho também no meu programa, né? Aprender a entender, identificar e trabalhar esse comer emocional, para a gente também aprender a separar, né? O comer, comer as emoções para um comer mais prazeroso, mais saudável, que inclusive as emoções podem influenciar, como eu falei antes, mas de uma maneira consciente, de uma maneira gostosa e que faça você se sentir bem e não pior do que você estava antes de comer. Fez sentido, gente?